Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem e sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Bíblia. Hoje, terça-feira, peço ao Senhor que você tenha uma terça-feira abençoada, tanto na sua própria vida quanto na de toda a sua família. Quero lhe contar um pouco a história de um homem chamado Simei. Você tiver um pouco de memória, recordação das suas leituras ali nos livros de Samuel e nos livros de Reis, você vai lembrar da história deste homem que foi um homem fiel ao rei Saul, mas que amaldiçoou com palavras a vida de Davi quando este tentava ali atravessar o Jordão, fugindo da ira de seu filho Absalão. Davi, naquele momento, poderia ter matado Simei à espada, mas permitiu que ele continuasse a viver. E aí, algum tempo depois, num outro cenário, nós vamos ver um dos filhos de Davi, chamado Adonias, já na velhice de Davi, querendo usurpar o trono que Davi havia prometido a Batseba, que seria de Salomão. E Simei ficou do lado daqueles que ficaram ao lado de Davi para preservar o trono para Salomão. No entanto, Davi, nas suas últimas palavras, suas últimas orientações ao seu filho Salomão, Davi falou um pouco daquilo que Simei havia feito com ele anos atrás, quando Absalão o perseguira. E Davi, entre linhas, diz que a decisão de matar ou não Simei seria de Salomão. Mas Salomão deveria, aos olhos de Davi, segundo o conselho de Davi, ele deveria matar a Simei. Mas Salomão decide, então, permitir que Simei vivesse em Jerusalém. Salomão diz: prepara uma casa em Jerusalém, vive aqui e não saia das fronteiras de Jerusalém. Pois caso você venha sair das fronteiras de Jerusalém, eu vou ceifar a sua vida. Simei, evidentemente, acha boa a palavra do rei e permanece em Jerusalém por 3 anos. Mas após esses 3 anos, 2 dos seus escravos fogem para Aquis. E ele então, num gesto rompante, num gesto impensado, ele vai atrás dos seus escravos para recuperá-los, recupera os seus escravos, mas, no entanto, ele infringe esta norma do rei e ultrapassa as fronteiras de Jerusalém. Salomão, ao saber desta notícia, chama Simei, traz à memória de Simei o acordo que ambos fizeram, e Simei confirmou: sim, rei, o acordo foi muito bom. Mas agora Simei infringiu o acordo, e a penalidade para essa infração seria a morte. Então Salomão dá ordem a um dos seus servos para que então venha a tirar a vida de Simei. Mas o que a vida de Simei tem a ver conosco? O que esse breve relato, essa breve história, essas, podemos dizer, 3 aparições de Simei nas Escrituras, uma amaldiçoando a Davi, quando este era perseguido por Absalão, a segunda, quando ele fica ao lado de Davi na preservação do trono para o seu filho Salomão. A terceira agora, então, é este acordo que Salomão, como rei, fez com Simei, dando a ele o privilégio de permanecer em Jerusalém para que a sua vida não fosse lhe retirada, já que era conselho do já falecido rei Davi que Salomão ceifasse a sua vida. Tem muito a ver, meus irmãos, porque se formos olhar para a vida de Simei, nós vamos chegar a uma conclusão. Simei não foi merecedor da graça concedida por Salomão. Aliás, Simei não foi merecedor nem mesmo da graça concedida por Davi, que poderia matá-lo no seu encontro, quando foi amaldiçoado, mas preferiu poupar a vida de Simei. E depois, quando Davi retoma o trono de Absalão, Davi poderia ter matado Simei e toda a sua casa, mas assim Davi não fez. E agora Salomão, tendo conselhos do seu pai para matar a Simei, também não o fez. Preservou a vida de Simei,
mas estabeleceu para ele um limite para a sua movimentação, um limite para as suas andanças, evidentemente ali impedindo que Simei viesse fora dos muros de Jerusalém, exercer algum tipo de influência sobre adversários inimigos para levantar alguma rebelião contra o rei, enfim. Simei deveria permanecer em Jerusalém. Ele não era merecedor dessa graça, meus irmãos. Ele não foi merecedor da graça de Davi, do rei Davi, e não era merecedor agora dessa graça concedida pelo rei Salomão. Da mesma forma, meus irmãos, nós também não éramos merecedores de tamanha graça concedida por Deus através de Cristo Jesus na preservação, não de nossa vida terrena, mas na preservação de uma vida eterna. Nós não éramos merecedores. E nós, assim como Simei, também temos, meus irmãos, limites em nossas vidas. Também temos limites em nosso relacionamento com o rei. E nós não podemos ultrapassar esse limite. E qual seria esse limite? O limite é a palavra do Senhor. Nosso limite, a nossa Jerusalém, são as Sagradas Escrituras. E nós não podemos, portanto, por ordem do rei, não agora o rei Davi ou o rei Salomão, não um reinado terreno, mas agora por ordem do rei Jesus, nós devemos permanecer nas Escrituras, devemos permanecer em Jerusalém, não sair, não ultrapassar as muralhas das Escrituras, sob pena, meu irmão e minha irmã, de deixarmos, ou sob pena de confirmarmos que de fato nós não estávamos verdadeiramente com os nossos corações debaixo da graça do rei. Nós estávamos apenas nos aproveitando de uma situação para vivermos ali na presença do rei. E quando as coisas apertaram, nós saímos da sua presença para resolver essas coisas apertadas com as nossas próprias mãos. Meu irmão e minha irmã, não faça como Simei. Não ultrapasse os muros de Jerusalém. Permaneça nas Escrituras. Independente do que aconteça na sua vida, no caso de Simei, foram 2 escravos que fugiram. Independente da sua situação financeira, independente da sua situação familiar, independente da sua situação no seu trabalho, na sua igreja ou no seu próprio coração, não ultrapasse os limites das Escrituras. Não ultrapasse os limites dos portões, dos muros de Jerusalém. Permaneça próximo ao rei. Permaneça obedecendo à soberania e à providência do rei. Permaneça, meu irmão e minha irmã, onde o rei te colocou. Não sai desse lugar. Sob pena de morte. Sob pena de verdadeiramente uma confirmação de que, de fato, não merecíamos tamanha graça. Jesus nos concedeu a graça de permanecermos perto da sua presença. Jesus nos concedeu a graça de termos as Escrituras em nossas mãos, que são os limites para as nossas decisões, para os nossos pensamentos, para o nosso falar, para o nosso agir, para tudo em nossas vidas. Assim, permaneça, portanto, dentro desse limite e não deixe de usufruir de um futuro eterno na presença de Deus, por causa do nosso, do seu, do meu, dos nossos próprios corações. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.